Yo soy el hijo, y es verdad, así murió mi madre. A saúde em Angola enfrenta uma crise grave, refletida em casos alarmantes de negligência, como o falecimento da Sra. Olga Limonta na clínica cubana Meditex, em Luanda, em 2021. A paciente, vítima de mais de 90 negligências durante 4 dias de internação, sofreu uma morte trágica. O caso foi acompanhado por um relatório independente que descreveu a prática médica como desastrosa, comparando-a a uma vingança mafiosa, o que é um escândalo. Na investigação, 4 médicos cubanos, incluindo o diretor da clínica, Dr. 3 enfermeiros, foram implicados em negligência, abandono da paciente, ocultação de informações e homicídio. Apesar das alegações de uma comissão cubana que afirmou que os médicos cubanos não cometeram falhas, especialistas angolanos, ao revisarem a história clínica em 2024, ficaram horrorizados com as evidências maciças de má prática sistemática. Em uma das conversas privadas de um funcionário administrativo, foi revelado que a Sra. Limonta permaneceu no último dia de vida sem oxigênio e que um dos médicos informou a família que ela morreria em breve. O próprio diretor da clínica diz na gravação que a paciente ficou sem realizar os exames necessários e recorrentes porque a clínica precisava poupar recursos e porque os seus cardiologistas não tinham a preparação adequada para esse tipo de casos. A clínica Meditex pertence à empresa Antex que contrata os médicos em Cuba. Casualmente, os 4 médicos foram de volta para Cuba. Meditex demonstrou uma disfunção interna grave, contribuindo para a falta de cuidado intensivo mínimo. A paciente foi submetida a riscos elevados sem a devida monitorização, sendo a única paciente grave internada. Relatório sobre as negligências internas para evitar que o Ministério da Saúde e a ministra, Sílvia Locuta, tomassem conhecimento do relatório final do crime, o que poderia resultar no fechamento da principal clínica cubana, a Meditex, e na perda de seus contratos. A morte de Olga Limonta foi causada por uma série de falhas médicas, incluindo insuficiência cardíaca e outras muitas condições críticas ignoradas pela equipe de forma inacreditável. Outro estimou que as posições políticas opostas ao regime cubano e o abandono prévio do contrato com a empresa cubana Antex, em Angola, pelo filho da paciente falecida, um médico cubano, pode ter sido a causa desta retaliação absurda, maciça, inacreditável de negligências homicidas que levaram ao óbito a sua mãe Olga Limonta. Esse caso, que muitos médicos já chamaram de o maior crime hospitalar da história moderna, é um reflexo de uma série de problemas no sistema de saúde angolano. Clínicas privadas que operam com falta de recursos e de capacitação. A clínica Meditex, especificamente, demonstrou características de uma organização criminosa, com médicos tomando decisões desastrosas e negligentes, que resultaram na morte do paciente, enquanto a paciente foi retida e literalmente crucificada por enquanto a administração mantinha uma postura indiferente. Os médicos e especialistas angolanos independentes que revisaram o caso não apenas ficaram chocados com a negligência homicida, mas também com a falta de um sistema de controle adequado que permitisse identificar e corrigir essas falhas e falta de atenção intensiva ainda. A Inspeção Provincial de Atividades Médicas de Luanda, sob a direção de seu chefe, Sr. O relatório de mais de 200 páginas e as evidências fotográficas, áudios e vídeos já revisados poderiam ser um escândalo nas redes sociais e nos tribunais, expondo os responsáveis e a gravidade da situação. Se foi assim com uma conterrânea dos médicos cubanos, o que vai ficar para os angolanos? A comunidade cubana deve estar ciente das práticas criminosas que ocorrem. As empresas de seguros devem questionar onde estão enviando seus clientes, pois ninguém deve ser tratado de maneira tão desumana. A saúde em Angola não pode ser tratada com impunidade. Yo soy el hijo, y es verdad, así murió mi madre.